Voltamos agora para o segundo bloco. Estamos tratando na disciplina Sujeitos Processuais, a figura do juiz no processo civil. E nós terminamos no bloco anterior falando primeiro dos poderes e deveres do artigo 139 e terminamos lá com a questão da indeclinabilidade do artigo 140 do CPC. Dando continuidade, nós temos o artigo 140, parágrafo único, que tem relação com a legalidade estrita no processo civil. O que fala o artigo 140, parágrafo único? Ele fala que o juiz só vai poder usar equidade nos casos previstos em lei. Então, em regra, ele não usa equidade, ele aplica a lei. Então, a legalidade estrita, ele vai estabelecer que o juiz tem que julgar de acordo com o que está na lei. O juiz não pode evitar, não pode criar coisas novas, não pode inovar coisas novas. É claro, ele tem que aplicar de acordo com o que está na lei, mas isso não quer dizer que ele não pode se inspirar no momento de sua interpretação em valores constitucionais para interpretar a lei de forma correta. O que não pode acontecer é que o juiz substitua, troque os critérios legais, ou seja, troque os critérios que estão previstos em lei por critérios pessoais próprios de justiça. Olha, eu não concordo com o Código Civil. Eu não concordo com o Código de Defesa do Consumidor. Eu acho essa lei muito protecionista. Então, neste caso aqui, não vou aplicar o CDC não, porque eu não concordo com a sua... Não acho uma lei justa, não acho uma lei interessante. Isso não pode. O juiz, ele tem que julgar de acordo com a lei. Claro que ele vai usar interpretações da lei. Ele vai se inspirar em valores constitucionais. Isso é claro. Mas, de novo, repisando, ele não pode substituir o critério legal pela sua própria vontade. Perfeito? Claro que nós vamos ter algumas exceções. A primeira delas é uma exceção que deixa muito claro isso. O que está previsto no artigo 723. O artigo 723, ele vai falar que, por exemplo, no divórcio consensual, o juiz pode deixar de homologar aquele acordo. Ou seja, a lei mandaria ele homologar, mas ele vai deixar de homologar. Como assim? Vamos pegar um caso aqui para a gente falar um pouco mais sobre isso. Olha, suponhamos que há uma ação de divórcio consensual, onde ficou definido o seguinte critério, por exemplo. Olha, o pai é caminhoneiro, a mãe ela é funcionária pública e todo o patrimônio vai ficar com a mãe, até tudo bem, que pode abrir mão do patrimônio. O pai ficará com a guarda das crianças. O pai é caminhoneiro, ele viaja o ano todo, então todo dia está na cidade diferente. Guarda com o pai e a mãe vai ver quando o pai voltar de viagem. Gente, não estou nada contra a classe caminhoneira, não é isso. Mas não é possível que crianças fiquem na boleia do caminhão rodando no Brasil todo. Isso aí o juiz não vai aceitar. O juiz não vai homologar esse acordo. Mesmo que haja fixação de alimentos, que a mãe vai pagar lá R$2.000 de alimentos, mesmo que haja, mas nesse caso ele não vai homologar. E ele pode fazer isso? Pode. O artigo 723 permite ele fazer isso. O que vai gerar controvérsia? É o outro exemplo. É o artigo 6º da Lei 9.099, a Lei do Juizado Especial Civil. Qual que é o problema do artigo 6º? Alguns entendem que o artigo 6º do Código da Lei 9.099 autoriza o julgamento por equidade. Se você pegar autores como Alexandre Câmara, por exemplo, entende que não, que a lei, o artigo 6º não permite julgamento por equidade. Ele permite julgamento com equidade. Isso é totalmente diferente, pessoal. Julgamento por equidade, artigo 140, parágrafo único. Isso é julgamento por equidade. Julgamento com equidade é a regra geral. Artigo 8º do CPC fala isso. A LINDB, em seu artigo, fala isso. O que é um julgamento com equidade? É aplicar os fins comuns, é as exigências do bem comum, é você aplicar a lei de forma equânime. É você observar os fins sociais daquela lei. E isso é julgamento com equidade. E não julgamento por equidade. Então, alguns autores entendem que o artigo 6º
Ele fala que é um julgamento com equidade, isso é possível. Alguns autores entendem que não, que é julgamento por equidade. Fernando Gajardoni entende dessa forma, e ele cita um exemplo muito claro que ele utilizou, um caso concreto, que ele é juiz de direito, e ele utilizou o julgamento por equidade no juizado. Ele falou que um bicicleteiro furou um sinal vermelho e ia bater numa Cherokee, a Cherokee perdeu um pouco do controle, bateu no meio-fio e estourou o pneu. O dono da Cherokee ingressou com ação contra aquele ciclista para ele pagar o prejuízo do pneu. Quando ele, juiz, na condição de juiz, olhou o caso, o ciclista estava desempregado. Pai de 4 filhos, 3 filhos, eu não me recordo. Passando necessidades básicas, ele estava procurando emprego, ele estragou a bicicleta, que era o único meio que ele tinha de transporte para tentar procurar emprego e para trabalhar. Em contrapartida, o dono do Cherokee era um cara de posses, um cara rico. Então, naquele caso específico, ele até brinca, fala que ele pediu desculpas para o autor. Falou, olha, se a gente for analisar friamente o Código Civil, eu tinha que reparar o dano, mas eu vou julgar improcedente. Neste caso, nesse julgamento, ele julgou por equidade. Ele entende que pode julgar por equidade. Deixa de lado a lei e olha o caso mais concreto. Isso ele utilizou. Agora, alguns autores entendem que não. Entendem que tem que ter o julgamento com equidade, que é observar os fins sociais, o bem comum. O Aristóteles até fala, né, que julgamento por equidade é julgamento do caso concreto. Você deixa a lei de lado e olha o caso concreto para aplicar. Perfeito? Mas, regra geral, 140 parágrafo único somente quando a lei prevê. Quando houver previsão legal, eu posso usar a equidade. Dando seguimento, artigo 141, princípio da inércia ou da demanda. Princípio da inércia ou da demanda entende que a jurisdição ela é parada, ela é inerte. Jurisdição é parada, ela está inerte. Por ser parada, por ser inerte, ela precisa ser provocada. Jurisdição precisa ser provocada para que o Estado possa exercer a sua atividade jurisdicional. Há a necessidade de provocação por parte da parte. Como que a parte provoca o judiciário? Exercendo seu direito de ação, que é você pleitear a solução no caso concreto. Através de o quê? De uma petição inicial que vai gerar um processo. Perfeito? Princípio da inércia ou da demanda. O juiz está lá parado, ele vai ter que aguardar o que a parte vai pedir, ele não pode decidir sobre coisas onde a parte não fez o requerimento. Então esse é o princípio da inércia demanda, que o juiz vai decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo proibido conhecer de questões não apresentadas pelas partes, ok? Cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Isso aqui é importante. O finalzinho do artigo 141. Ele não pode falar sobre questões cuja iniciativa de falar é das partes. Como assim, Rafael? Questões de ordem pública. Como ficam as questões de ordem pública? O juiz pode analisar as questões de ordem pública? Pode, de ofício, sem que a parte tenha provocado, porque é uma questão de ordem pública. Uma questão em qualquer momento pode ser analisada pelo juiz. Se você pegar, por exemplo, artigo 485, parágrafo 3º, fala as questões que o juiz pode analisar de ofício. Ilegitimidade de parte, se houve perempção, se houve litispendência, coisa julgada, ocorreu a prescrição. Mesmo que a parte não tenha alegado, o juiz pode manifestar. Lembrando que aplica-se o previsto no artigo 10 do CPC, princípio da vedação da decisão surpresa. É vedado ao juiz proferir decisão com fundamento cujas partes não tiveram oportunidade de manifestar. Então, se ninguém manifestou, o juiz utilizar isso aqui, utiliza o artigo 10 e intima essas partes para manifestar sobre, por exemplo, a ilegitimidade de parte. Depois que manifesta, ele analisa de ordem de ofício. Perfeito? Outra divergência que nós vamos encontrar, algumas polêmicas doutrinárias, refere-se à não existência dos poderes instrutórios, porque a lei é muito clara que existe.
Mas quais são os limites dos poderes instrutórios do juiz? É isso que vai dar divergência. Se você analisar friamente o artigo 370, é claro que a atividade do juiz ela não é totalmente inerte, ela não é parada. Ela não é só um espectador do que as partes estão fazendo para decidir. O juiz tem poder instrutório. O artigo 370 é muito claro. Cabe ao juiz de ofício ou requerimento das partes determinar as provas que serão produzidas. Cabe ao juiz de ofício, ou seja, sem ser provocado. O parágrafo único fala, olha, ele pode indeferir, obviamente decisão fundamentada, todas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Tudo que foi inútil ele pode indeferir. A parte pede uma perícia que não tem fundamento, ele pode indeferir. Isso aqui não tem dúvida que existe poderes instrutórios para o juiz. Já tirou-se aquela ideia que o juiz é um mero espectador. Agora, qual que é a divergência? Qual que é o limite desses poderes? Até onde vai esses poderes? Aqui que vai gerar um pouco de divergência. Há correntes que falam em relação a isso. A primeira corrente fala, olha, existe poder instrutório em qualquer tipo de processo. É amplo os poderes instrutórios do juiz. A primeira corrente fala que em qualquer processo, de maneira ampla, cabe os poderes do juiz. Segunda corrente fala que não, somente processos relacionados a interesses públicos. Então, ações de família, ações coletivas, ações que envolvam, por exemplo, fazenda pública, ações que envolvem meio ambiente, direitos dos consumidores. Somente nessas ações que os poderes instrutórios seriam amplos. Ok? Primeira corrente fala que é amplo. Segunda corrente fala que somente em processos referentes a interesses públicos. E uma terceira corrente fala, olha, a atuação do juiz em seus poderes instrutórios é uma atuação complementar. O juiz só vai complementar a prova requerida pela parte. Como assim? Por exemplo, a testemunha referida. O autor apresentou no seu rol de testemunhas a testemunha X. Na audiência ele fala assim, excelência, eu não vi, mas o fulano de tal estava lá. Ele é a testemunha principal, ele viu efetivamente o que aconteceu. Ele sabe te explicar efetivamente o que aconteceu. O juiz pega na função complementar, manda intimar aquela testemunha para ouvir em juízo. O juiz só atuaria assim. Qual que é a grande discussão que se tem em relação aos poderes instrutórios? Será que poderes instrutórios de forma ampla, não fere a imparcialidade do juiz? É essa a alegação. Novamente, será que os poderes instrutórios de forma ampla ferem a imparcialidade do juiz? Ou seja, se o juiz está pedindo para produzir prova, ele não é mais imparcial. Ele está tendencioso àquela parte que possivelmente será beneficiada por aquela parte. Isso é uma inverdade. O que a gente pode entender? Se o juiz não sabe qual é o resultado daquela prova, não fere a sua imparcialidade. Por exemplo, ação de investigação de paternidade. O autor não pede o DNA e nenhum réu. O juiz pode pedir. Ele sabe qual é o resultado do DNA, ele vai saber. Não tem como ele saber. Então ele pode fazer. A testemunha referida que nós acabamos de falar. Chama aquela testemunha que presenciou. Se houve pagamento ou não. Ele sabe o resultado? Não. Então o poder instrutório do juiz não fere a sua imparcialidade. Perfeito? Não fere a sua imparcialidade. Porque o juiz não vai saber o resultado daquela prova. Prova pericial, ele vai ter condições de afirmar, olha, houve um problema numa obra. Ninguém pediu perícia, ele vai lá e determina a perícia. Ele vai saber o resultado já da perícia? Não, realmente ficará comprovado? Ele não vai saber. Então ele pode produzir essa prova, porque não há lesão ao princípio da imparcialidade. Perfeito? Outra questão extremamente importante do juiz. O chamado livre convencimento motivado, ou o princípio do livre convencimento motivado.
O que tem querendo dizer com isso, gente? Ou o princípio da persuasão racional. O Código Antigo, de 73, ele apresentava a expressão livre. Ele não falava só convencimento motivado, ele trazia livre convencimento motivado. Ok? Esse princípio também é nomeado, e é mais cobrado em prova, como persuasão racional. Princípio da persuasão racional do livre convencimento motivado são expressões sinônimas. O que aconteceu? O nosso Código de Processo Civil atual suprimiu a expressão livre. Está lá, artigo 371, o juiz vai apreciar livremente as provas nos autos, independente de quem produziu, qual sujeito produziu, e indicará na sua decisão as razões da formação do seu convencimento. Não tem a expressão mais livre, mais ou menos essa redação do 371. Ele não traz mais a expressão livre convencimento. Ele vai demonstrar na sua decisão quais as razões que formaram o seu convencimento. Aí vem a grande discussão. E aí, no Brasil, nós temos ou não o livre convencimento motivado? Primeira corrente entende que não há mais o livre convencimento motivado. Um dos autores que mais advogam em relação a essa corrente, Fred Didier Jr. Ele entende que com a expressão, com a supressão da palavra livre, suprimindo essa palavra, demonstra que o juiz não pode, ficou claro que o juiz pode julgar, não pode julgar livremente. Ele não é livre para julgar da forma com que ele quer. É isso que essa expressão está falando. Olha, não é bem assim. Ele não é livre para escolher qualquer tipo de prova, não. Ok? Ele entende que, o Fred Didier, que agora o modelo que vigora é o modelo do convencimento motivado. De novo, primeira corrente encabeçada pelo Fred Didier Jr. fala que a expressão, a supressão da palavra livre deixa bem claro que o juiz não é livre para julgar da forma como que ele quiser. Ok? Primeira corrente. Agora, a segunda corrente, que é advogado encabeçado pelo Fernando Gajardoni, Daniel Amorim, também traz isso, fala que a palavra livre ela foi suprimida do artigo 371 de uma forma meramente simbólica. É simbólico. O que ele quis demonstrar? Olha, o juiz nunca foi livre para julgar. Nunca foi livre. Nem no Código Antigo, nem agora. É claro que ele vai ficar, o juiz tem liberdade para valorar a prova. Ou seja, ele vai dar o valor para cada prova da forma que ele achar melhor. Ele vai formar a prova da maneira que ele achar melhor. É isso que está lá no artigo 371. Perfeito? Então, de acordo com essa corrente que eu advogo, o juiz sempre é vinculado à lei, ele tem vinculação à lei. Ele não é livre para julgar de qualquer forma. Ok? Então existe ainda o livre convencimento motivado que ele vai combater os outros dois sistemas que existem. Primeiro, prova legal ou tarifada. Seria assim, olha, prova documental vale 2, prova testemunhal vale 2, prova pericial vale 3. Aí você soma, vê qual deu mais e o resultado final é isso. Ficaria muito mecanizado. E também nós temos o outro sistema, o sistema do livre convencimento puro. Ou seja, ele é livre para escolher e não tem que dizer como está julgando. Olha, imagina que loucura. O juiz pode escolher a forma que quer julgar e não precisa dizer o porquê ele escolheu dessa forma. Imagine interpor um recurso nessa decisão, né? Ficaria um jogo de adivinha para a gente recorrer, ok? Então eu advogo junto com a segunda corrente que entende que a expressão livre foi suprimida do nosso artigo apenas simbolicamente para dizer que ele nunca foi livre de julgamento, que ele fica vinculado à lei, só que ele vai dar a valoração da prova que ele achar pertinente. Beleza? Dando continuidade, identidade física do juiz. Já adianta aos senhores, no atual código não existe a identidade física do juiz. Previsão que nós tínhamos, artigo 132 do CPC de 1973. O que trazia esse princípio? Olha, o juiz que encerrava a instrução,
o juiz que realizou a audiência, que ouviu as testemunhas, que ouviu as partes, ele era competente, ele era responsável para julgar. Ele receberia esse status de julgador, tinha uma competência funcional para ele. Qual que é a ideia? Olha, o juiz que ouviu as testemunhas, que ouviu as partes, ele tinha uma melhor percepção sobre os fatos. Então ele estaria mais hábil, mais capaz para julgar. No nosso sistema não existe mais isso, ok? Então mesmo que um juiz realize a audiência de instrução, não necessariamente ele vai precisar dar a decisão. Qual que é o grande problema em relação a isso? O grande problema que nós temos é o artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. O CPP, ele utilizava as exceções que o CPC trazia ao princípio da identidade física do juiz. Como assim, Rafael? O CPC, no seu artigo, falava, olha, aquele juiz que conduziu a audiência, ele é o juiz competente para dar a sentença. Só que ele trazia algumas exceções. Olha, ele está licenciado, ele está afastado, ele aposentou, ele foi promovido. Nessas hipóteses, não precisava obedecer o princípio da identidade física do juiz. Outro juiz poderia dar a decisão. Qual que é o grande problema? O CPP usa essas exceções para justificar a identidade física no processo penal. E com a revogação do CPC? A grande parte dos processualistas penais entendem que, apesar de revogado, as exceções da identidade física do juiz do processo civil ainda vigoram no processo penal. Perfeito? Então ainda usa essas exceções. Licenciado, afastado, promovido, aposentado, utiliza-se no processo penal. Perfeito? Como eu falei para vocês quase no final da aula passada, existem outros poderes do juiz, não estão apenas nesse rol. E nós trabalhamos no artigo 139 até chegar agora no artigo que a gente trabalhou 141. Mas existem outros poderes ao longo do Código. Por exemplo, o poder geral de cautela, lá nas tutelas provisórias, de natureza cautelar. O juiz, poder geral de cautela, ele pode proferir decisões cautelares para resguardar o direito, ou no processo de conhecimento ou no processo de execução. Nós temos também o dever de fundamentação, 489, parágrafo 1º, tem referência lá na nossa Constituição Federal, artigo 93, 9 da CF, fala do dever de fundamentar. O juiz, na hora de interpretar a lei, ele tem que obedecer aos precedentes judiciais do artigo 927. Então existem outros poderes que não estão descritos diretamente lá no artigo 139. Perfeito? Dando continuidade agora, vamos abordar uma questão bem interessante, que é o regime jurídico da imparcialidade do juiz. Então, a imparcialidade do juiz é a necessidade que todo magistrado tem de exercer o seu ofício, a sua função, de maneira imparcial, não seja tendencioso a nenhuma das partes. A própria Constituição Federal vai trazer garantias para isso. O artigo 95 traz garantias constitucionais em relação a isso. E o parágrafo do 95 vai trazer vedações também. Tanto as garantias quanto as vedações, eles servem para efetivar a imparcialidade. Questões importantes. Cabe em todos os níveis de jurisdição. Às vezes o juiz é imparcial, mas o desembargador é. Às vezes o desembargador não é, mas o ministro do STJ é, o ministro do Supremo é. Tanto em jurisdição contenciosa ou voluntária se aplica essas causas, ok? Então, por exemplo, divórcio consensual também se aplica às hipóteses de impedimento e suspeição. E uma questão importante, não há indeferimento liminar da arguição de impedimento ou suspeição. Artigo 146, parágrafo 1º fala isso. Por quê? Como que o juiz pode indeferir algo relacionado a ele mesmo? Eu falo que o juiz é amigo íntimo da parte. Não, não sou. Pronto, acabou. Isso não pode, ok? A gente vai ver no procedimento que, quando o juiz entende que não é impedido ou não é suspeito, ele apresenta suas razões e o tribunal vai julgar isso aí. Perfeito?
Trouxe uma tabelinha muito importante para vocês, para a gente estar analisando aqui as diferenças clássicas entre impedimento e suspeição. Pessoal, as causas de impedimento são causas mais objetivas. Ou seja, você não vai analisar o ânimo do juiz. Qual é o objetivo dele? Será que ele realmente será imparcial? A gente não analisa o ânimo dele. Por isso que no impedimento nós temos uma presunção absoluta de parcialidade. Ou é ou não é. Por exemplo, o juiz fala, olha, ele é meu irmão, só que eu não tenho contato com ele. Nunca vi esse caboclo, ele é meu irmão por parte de pai. Nunca tive contato com ele. Olha, eu garanto para vocês que eu não vou ser parcial. Eu consigo ser imparcial nesse caso. O problema é seu. Ok? É uma presunção absoluta. Agora a suspeição não é relativa. O que é amizade íntima? Tá vendo que dá margem à interpretação? Olha, eu sou amigo do Instagram, de redes sociais, sou amigo íntimo? Claro que não. Olha, mas todo final de semana eu tô na casa do juiz, no churrasco, sou amigo da família dele todinha, eu batizei o filho dele, nós viajamos juntos. Isso é amizade, ok? Que configura a suspeição. O impedimento pode ser alegado a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. A suspeição, obrigatoriamente, 15 dias contados do fato. Por quê? Porque se você não alegar a suspeição no prazo, gerará a preclusão. Se você não alega a suspeição no prazo de 15 dias contados do conhecimento do fato, ocorrerá a preclusão do direito. Não se pode alegar mais. Impedimento não, vai ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição. E mesmo se não arguida no prazo, a violação ainda continua gerando nulidade, ok? Porque é tão grave, é tão objetivo que acontece isso. Uma questão importante, ela é arguida por incidente. Não existe mais exceção de impedimento, exceção de suspeição. É um incidente nos próprios autos, que a gente vê um pouco mais. Se não for o juiz não concordar, ele colocará em apenso. Então, por isso que não pode ser dentro da própria contestação. Ok? É tão grave um juiz impedido de julgar que cabe até ação rescisória do 966, inciso 2. 2 anos contados do trânsito em julgado da sentença onde o juiz é impedido, você pode buscar a rescisão daquela decisão. Por quê? Porque o juiz ele é impedido. E a suspeição cabe impedimento? Claro que não. Se você não alegar gera preclusão, não há que se falar de ação rescisória. Perfeito? Quais são as hipóteses? Eu quero destacar algumas questões importantes para vocês. Eu coloquei todas as hipóteses de impedimento à esquerda e suspeição à direita. Eu quero destacar algumas questões importantes em relação a isso. Se vocês pegarem, por exemplo, o inciso 3 e 4, fala em relação aos graus de parentesco. Cuidado que até o 3º grau, daqui a pouquinho a gente vai colocar uma tabela de graus de parentesco para vocês entenderem melhor. Até 3º grau. Então, o que eu quero chamar para vocês a atenção em relação a isso? Olha lá o inciso 3. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do MP, cônjuge, companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Linha reta não tem limite, e em linha colateral até 3º grau. Então, por exemplo, eu sou juiz, minha esposa é advogada. Eu não posso atuar em processos que a minha esposa seja advogada ou parte, que a lei veda. Só que eu quero chamar a atenção para vocês, especialmente no parágrafo 1º e parágrafo 3º do artigo 144. Quem tiver com código, acompanhe. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do MP já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Como assim? O processo já existe. Está na minha mão. Aí a minha esposa junta o subestabelecimento para ser advogada naquele processo. Pode? Não. Neste caso, não vai ser possível o seu ingresso. Por quê? Porque vai gerar esse impedimento superveniente. E olha o parágrafo 3º, que isso aqui é bem importante, a preocupação que o legislador dá para isso. O impedimento previsto no inciso 3
Também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostenta a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. O que esse parágrafo está falando? Olha, eu sou juiz, a minha esposa faz parte do escritório X e lá tem mais 3 advogados. E esse escritório X, ou um advogado específico do escritório X, está advogando um caso, esse processo cai na minha mão. Mesmo que a minha esposa não esteja atuando diretamente no processo, eu não posso atuar. Por quê? Se o escritório tiver êxito, tiver benefícios, ganhar, ela ganha e eu ganho. Então, nesse caso, nós não podemos ter esses casos de atuação. Tá? Então, o artigo 144 vai trazer todas as hipóteses de impedimento, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como MP, prestou depoimento como testemunha, e vai trazendo outros casos importantes para falar. Antes da gente falar do grau de parentesco, quero chamar a atenção para o inciso 8 também do artigo 144. Outra preocupação muito grande por parte do legislador. Essa aqui, há discussão em relação à sua viabilidade, especialmente quem reside em comarca pequena. Por exemplo, a minha esposa, que é advogada, ela presta assessoria para um grande banco particular, o Banco X. Só que o Banco X tem vários escritórios de advocacia que o representam. O escritório da minha esposa é um, tem 10 bancas de advogados que representam a minha esposa. Então, esse Banco X caiu na minha mão um processo contra ele, mesmo que não seja o escritório da minha esposa, seja um outro escritório sem vínculo algum, eu não posso julgar. Já imaginou? Olha a dificuldade para a cidade pequena. Olha lá a dificuldade que a gente vai ter em relação a isso. Olha o inciso 1 do artigo 145 de suspeição. Amigo íntimo da parte dos advogados. O CPC acrescentou a figura dos advogados. Cidade pequena, juiz não pode ser amigo de advogado, porque senão vai dar suspeição. Eu quero falar com vocês rapidamente, aí fala até o 3º grau, inclusive. Cuidado em relação a grau de parentesco, eu montei esse fluxograma para vocês entenderem. Em linha reta, vocês vão encontrar aí, ó, pais, mães, bisavós, filhos, netos, bisnetos, sogros e enteados. Eles entram como linha reta, ok? Colateral, meus tios, meus primos, irmãos, sobrinhos. E aí está o grau de parentesco. Como é que a gente conta grau de parentesco? Qual o vínculo que liga você com aquela pessoa que você quer chegar? Então, por exemplo, você e seus irmãos. Qual é o vínculo que liga você com seus irmãos? Os pais. Então você sai de você, pai e mãe, 1º grau, desce para o irmão, 2º grau. Pronto. Qual é o vínculo que liga você com seu sobrinho? O seu irmão. E liga você com seu irmão? Seus pais. Então tá lá. Pai e mãe, 1º grau, irmão, 2º grau, sobrinho, 3º grau. Perfeito? E os parentes por afinidade são os parentes do seu cônjuge. São os seus sogros, os seus enteados, os seus cunhados, ok? Os tios, primas dela não vão entrar nesse cálculo. Olha, eu quero saber os meus primos, qual grau que é? Qual o vínculo que liga você aos seus primos? Os tios. Que liga você aos seus tios, seus pais. Que liga seus pais, seus tios, os avós. Então tá lá, pai e mãe 1º, avô 2º, tios 3º, primos 4º grau. Tá bom? Então o que a lei veda? Que o juiz atue em processos que for parte ou advogado, MP ou defensor, qualquer seu parente, cônjuge, em linha reta ou colateral por afinidade ou consanguíneo até o 3º grau. Então, primo, ele pode julgar. Ele não é impedido. Às vezes pode cair como suspeito, se tiver amizade íntima. Mas se não tiver amizade íntima, ele pode atuar. Perfeito? E como é que funciona todo o fluxograma da arguição de impedimento e suspeição? Coloquei para vocês isso aí. Está tudo previsto no artigo 146. Faz a arguição em petição específica, demonstra o fundamento do artigo 144, 145 e junta as provas. Por exemplo, amizade íntima. Quais são as provas que eles mais juntam? Fotos em redes sociais. Junta as fotos em redes sociais. Dirigida ao juiz do processo no prazo de 15 dias contados do conhecimento do fato. Então, fulano de tal
venha presente de Vossa Excelência, arguir impedimento ou suspeição nos seguintes termos e começa a falar. O que o juiz pode fazer? Ele reconhece a arguição, realmente ele é impedido ou suspeito, manda ao juiz substituto. Agora, se ele não reconhecer, ele pode julgar ele pode indeferir? Não, nós fomos lá atrás, não pode indeferir. Então, se ele não reconhece, o que ele vai fazer? Ele vai autuar em apartado essa petição, ele vai tirar de dentro do processo essa petição, colocar em apartado, apresentará suas razões e provas em 15 dias e manda pro Tribunal de Justiça. Não vai ser ele que vai julgar. Chega no tribunal, distribui o incidente para o relator. O que o relator vai fazer? É necessário a concessão de efeito suspensivo ao processo principal? Se ele entender que tem que colocar, ele suspende. Se não, olha, ele olhou assim, uma análise bem breve, não existe argumento nenhum. Não vamos suspender, vamos analisar. O que o tribunal pode fazer? Ele pode acolher ou rejeitar a arguição. Se ele acolhe Ficou errado no fluxograma, tá, pessoal? Se ele não acolhe, o não acolhimento da alegação, o que o tribunal vai fazer? Ele arquiva o incidente. Então, corrija o material de vocês aí, tá? É não acolhimento da alegação, ou rejeição da alegação, primeiro ali. Ele arquiva o incidente e caso tenha concedido efeito suspensivo termina e normal o prosseguimento do feito. Agora, se ele acolher a alegação, ele pode condenar o juiz nas custas desse todo o procedimento da arguição. Ele vai determinar a partir de quando o juiz ele não poderá ter atuado no processo para ver a questão de nulidade dos atos. Ele vai decretar a nulidade dos atos que o juiz realizou. Perfeito? E determina a remessa ao substituto. Observação importante que eu pus no canto da tela. Enquanto que não for declarado o efeito que foi recebido essa arguição, enquanto que o relator não dizer se vai ter efeito suspensivo ou não, se você tiver alguma tutela de urgência, alguma tutela provisória de urgência lá do 294, você vai ter que requerer perante o juiz substituto. Então você sabe que o juiz substituto é o juiz X, você já pede a tutela de urgência para ele e não para o próprio juiz do processo. Toda essa arguição está prevista lá no artigo 146 do CPC. Pessoal, então aqui a gente termina a nossa aula sobre o sujeito processual juiz. Quero novamente agradecer a atenção de todos, pedir para você se inscrever no meu canal, curte esse vídeo, põe lá nos comentários qualquer dúvida, sugestão que porventura possa aparecer e aguardo vocês na próxima aula. Quero novamente deixar os meus contatos, e-mail, o meu Instagram, o meu Facebook, também no Instagram nós temos várias dicas rápidas de processo civil. Diariamente vai sair dicas de direito processual civil. Aguardo vocês me seguirem para a gente estar acompanhando todo esse material. E aguardo vocês até a próxima aula. Um forte abraço e até a próxima.